Você já parou pra pensar por onde anda o elenco do Flamengo lá de 2019? Aquele elenco que foi campeão da Libertadores com uma final muito emocionante? Porque é isso que eu vou estar te mostrando agora, onde estão cada um dos jogadores daquele Flamengo marcante. Começando por uma peça importantíssima para aquele elenco de 2019, a gente tem o goleiro Diego Alves. Ele que era o famoso pegador de pênaltis, acabou chegando ao Flamengo por meados de 2017 e acabou tendo sua despedida ao final de 2022, com meio que um contrato encaminhado já para outro clube, que era o Celta de Vigo. Clube esse onde ele acabou ficando alguns jogos ele na reserva, não chegou nem a estrear pelo clube e acabou se lesionando durante algum treino. E claro, uma lesão não é coisa simples, foi uma lesão bem grave que acabou afastando ele por bastante tempo dos gramados, para chegar ao ponto dele acabar rescindindo um contrato sem nem mesmo estrear pelo Celta de Vigo. E detalhe também que agora em 2025 ele anunciou sua aposentadoria do futebol, então né, ele não vai jogar por mais nenhum clube aparentemente, né, porque tem jogador que se aposenta e depois tu vai ver tá jogando de novo, né, mas nesse caso aqui eu não sei, só sei que ele anunciou a aposentadoria dele. Então, continuando, cara, a gente vai estar falando agora de o lateral direito, que é o Rafinha, que também era uma peça importantíssima para aquele elenco. E bom, o Rafinha, cara, para quem não sabe, né, é figurinha conhecida aí nos clubes brasileiros. Já passou por muito clube depois que saiu do Flamengo, porque um ano depois, cara, lá em 2020, ele acabou deixando o Flamengo para ir jogar lá na Grécia, no Olympiacos. Só que acabou que eu acho que não deu muito certo, ele teve o contrato reincidido coisa de um ano depois, e em 2021 ele veio para a equipe do Grêmio a pedido do próprio Portaluppi. Só que acabou também sendo outra passagem rápida, né, cara? Então, rapidamente ele já foi lá, mudou de clube de novo, e em 2022 ele foi para a equipe do São Paulo, e lá ele acabou ficando um tempo maior, até chegar em 2025 e ele ir para outro clube que acredito eu que deve ser o último clube da carreira dele, que foi o Coritiba. E bom, no Coritiba, cara, ele teve até a sua estreia já, né, cara? Não foi igual o Diego Alves que nem estreou, cara, que é doideira pensar isso, mas não, ele estreou sim. E bom, ele estreou no começo desse ano, começo de 2025, e tá lá jogando, cara. Se tu quiser assistir, é só ir ver um jogo do Coritiba, né? Inclusive agora já vai começar o Brasileirão, vai dar pra tu ver bastante todos os jogadores que estão atuando aí no futebol brasileiro. Já pra começar a falar da linha de zaga, cara, a gente vai começar pelo Rodrigo Caio, né, que, cara, muita gente conhece ele, né, cara, um jogador aí que chegou no Flamengo pra aquele time de 2019, e infelizmente, né, cara, ele conseguiu ganhar aí a Libertadores, foi um jogador muito campeão pelo Flamengo, mas depois ele conviveu com muitas e muitas lesões no joelho, o que fez ele perder muito espaço e praticamente perder toda a carreira que ele tinha no Flamengo, cara, porque ele ficou muito tempo mesmo fora de campo, e quando ele voltava, acabava que não dava muito certo, entendeu, cara? Acabava ficando fora de ritmo, aí lesionava de novo, aí não rendia, cara, era muito complicado, cara. Até que em 2023 ele teve a sua saída do Flamengo, pra 2024 ele acabar fechando aí com a equipe do Grêmio, mas também, cara, não deu muito jogo, não deu muito certo, e agora ele tá sem clube até o momento. Não sei se ele tá em negociação, só sei que não tem clube até agora. Então, cara, pra tá completando aí, né, fechando a dupla de zaga, né, completando a linha de zaga, a gente tem o Pablo Mari, cara, que é o jogador que fez história no Flamengo e que muita gente queria ele de volta ao Flamengo, né? Principalmente aí na época que o Flamengo tava com bastante problema defensivo, tinha pouco zagueiro, tinha muita gente cogitando a volta dele, querendo a volta dele, mas acabou que não deu certo, né, cara? E assim que ele deixou o Flamengo, ele entrou no Flamengo pra aquele elenco de 2019 e saiu no mesmo ano, cara. O fim da campanha, né? O fim da temporada 2019, ele deixou o Flamengo a caminho de um gigante do futebol europeu, cara, um gigante da Premier League, que é a equipe do Arsenal. Então em 2020 ele tava pelo Arsenal, acabou ficando um tempo ali, né, cara, e depois não sei o que aconteceu, não sei se não teve muito espaço, ele acabou sendo emprestado pra uma equipe aí lá da Itália, né, cara, uma equipe um pouco que, né, não vou dizer que é uma equipe pequena, mas que tem menos expressão se comparada com o Arsenal, né, cara, porque ele foi pra Udinese, então em 2022 ele tava por lá, jogou um pouco na Udinese e acabou novamente voltando pro Arsenal, porque eu não tinha opção de compra, no caso não tinha obrigação de compra nesse empréstimo do Arsenal pra Udinese, mas acabou que ele nem ficou muito tempo, né, lá pelo Arsenal, porque ele já foi emprestado também em 2024 pra equipe do Monza, então ele ficou um tempo por lá no Monza, cara, até que esse aí, né, tinha obrigação de compra, então ele ficou pelo Monza, virou jogador do Monza, e agora pra 2025, a pedido do próprio técnico da Fiorentina, ele vai jogar na Fiorentina, cara, que eu acho que o técnico já tinha jogado com ele em outros clubes, então, né, ele foi lá, cara, a pedido do chefe, né, cara, do treinador, do professor. Então agora, claro, que ele vai ter a chance dele ali, basta mostrar futebol na equipe da Fiorentina, que também não é fácil pegar vaga não, tá, cara, que é uma equipe muito boa, quem acompanha aqui a Série A sabe que é uma equipe bem qualificada. Agora o outro lateral, o lateral esquerdo, pra fechar a linha defensiva, eu não preciso nem falar quem é, né, cara, o treinador do Mengão, cara, o histórico, o lendário, o melhor treinador do Brasil,
pra muitos, né, mas não sei, vocês que sabem, então comenta aí se é ou não o melhor treinador do Brasil atualmente. Mas então ele acabou pegando o Flamengo aí numa situação complicada, não digo que o Flamengo tava em crise, né, muito pelo contrário, o Flamengo tava muito bem. Por quê? O Tite, cara, tava meio mal, né, cara, no Flamengo aí, não tava agradando a torcida e tal, o pessoal tava já com aquele papo, então acabou que o Tite saiu e o Flamengo, cara, não foi atrás de técnico gringo, não foi atrás de técnico de outro time, foi atrás de quem? Cara, Felipe Luiz, cara, o cara tava começando a carreira como treinador, conhecia muito bem esse elenco e tava nas categorias de base do Flamengo, cara. Tinha acabado de ganhar o Super Mundial, não. O Mundial com o Flamengo, cara, pra cima do Olympiacos, se eu não me engano, o Flamengo lá eu acho que era o 20, agora eu não lembro qual era o sub. Então ele acabou ganhando e veio pro Flamengo. Muitas pessoas falaram que era como interino, mas não, cara, depois corrigiram lá e falaram que realmente veio pra ficar e foi muito acertado, cara. Se eu não me engano, em cerca de 10 dias, menos de 20 dias, ele já conseguiu, cara, ganhar o primeiro título dele com a camisa do Flamengo, que foi a Copa do Brasil de 2024. Então o Felipe Luiz, chegou ao Flamengo, né, cara, jogou lá, foi campeão de tudo, ficou um tempo no Flamengo e depois ainda virou técnico do Flamengo. E se continuar com o futebol que o Flamengo tá tendo, se continuar esse Flamengo bom do jeito que tá jogando, te garanto que, cara, já é ídolo, vai virar ainda mais ídolo ao ponto de precisar ter uma estátua dentro do CT do Flamengo, cara, dentro não, na chegada. Mas são coisas que só o tempo vai dizer, né, cara. Mas vamos continuar agora pra um cara que também era muito amado pela torcida do Flamengo, que era o William Arão. Porque o William Arão, cara, ele era um jogador que comandava ali a volância do Flamengo, né, cara, em 2019, e ele acabou saindo do Flamengo, cara, um tempinho depois, né, cara, em 2022, e foi lá jogar no Fenerbahçe a pedido de quem? Do Mister, cara, né, o Volta Mister. Esse meme é muito bom, Volta Mister. Então, cara, ele acabou indo jogar lá com o Mister no Fenerbahçe da Turquia, só que também, cara, tipo, ele acabou sendo, na temporada seguinte, vendido aí, né, cara, pra outra equipe, que foi, cara, uma equipe grega, cara. Lá nessa equipe grega, né, ele acabou ficando por bastante tempo, que é o Panathinaikos. Eu não ia nem falar o nome, mas eu vou tentar, porque é um nome meio difícil, né? Então, Panathinaikos. Então, ele tá lá e tem status de titular, cara. Então, tá bem, tá tranquilo lá. Foi pro Fenerbahçe, depois foi pro Panathinaikos, então tá tranquilo, tá jogando como titular ainda. Outro jogador que também era muito amado aí pela nação flamenguista, cara, que todo mundo conhece, né, cara, era quem? O Everton Ribeiro, cara. Everton Ribeiro aí, que, né, parece que foi há pouco tempo, mas já tem bastante tempo até. Ele acabou saindo do Flamengo, né, cara? Tava no Flamengo aí, fez a campanha em 2019, ficou um tempo no Flamengo, até, cara, que chegou ao fim do contrato dele lá em 2023. Ele acabou sendo transferido aí, né? Foi pra outra equipe, que foi o Bahia, cara. Bahia que tá com um projeto forte, né, cara? Acabou indo pra lá. É capitão também, se eu não me engano. Posso estar errado, me corrija se eu tiver errado. Mas ele foi jogar no Bahia, cara. E sim, cara, ele tá jogando lá e tá tranquilo lá, cara. Então é mais um jogador que permaneceu no futebol brasileiro. Agora pensa num jogador que, meu parceiro, tava dando nos nervos de muitos torcedores, cara. Não, cara, eu não vou falar que não gostava, nem que gostava. Pra mim, cara, era o Vitinho, né? Então o Vitinho tava lá no elenco. E, cara, esse aqui dividia muitas opiniões, como eu disse. Tinha parte da torcida que falava que gostava muito do estilo de jogo dele. Tinha gente que falava que não gostava. Tinha gente que falava que era só dar tempo de jogo pra ele. Mas era meio doideira, né? Ele chegou no Flamengo com status de craque, cara, pagando valor caro. Então, hoje em dia, né, cara, ele jogou pro Flamengo, ficou lá por um tempo, até que em 2022 ele acabou, cara, saindo pra ir jogar lá no futebol da Arábia, eu acho que é o da Arábia, né? E continua lá até os dias atuais, né, cara? Pra quem não lembra, ele acabou entrando no segundo tempo também, eu acho que eu me lembro também, né, pelo que eu tô puxando, acho que ele acabou entrando no segundo tempo da decisão lá em Lima, né, da decisão da Libertadores, mas é isso, cara, então hoje em dia ele tá lá no Etifaq. Mas continuando, cara, vamos falar agora do cara que deu passe pra um dos gols daquela final de Libertadores tão histórica, que foi o Diego Ribas. E detalhe, cara, que o Diego, ele também era camisa 10 dessa campanha, né, cara, camisa 10 do Flamengo, que ultimamente aí, né, deu uma mudada de jogador pro jogador, mas nessa época era o Diego Ribas, que, como eu disse, fez até o passe pro segundo gol da virada do Flamengo naquela Libertadores. E ele acabou ficando no Flamengo, cara, até ali em 2022, quando acabou se aposentando e, né, ficou no Flamengo, se aposentou no Flamengo e não mudou de clube de novo. Agora, o jogador que era reserva nessa época aí, cara, mas eu quero falar porque, cara, tipo, depois, cara, fez gol de pênalti pra título de Flamengo, que é, mano, o cara que tu não curte, né, o Rodinei, né, Rodilindo, que os caras ficavam voando, né, cara, mas o Rodinei, ele ficou no Flamengo aí, né, cara, em 2019 ele tava na reserva, cara, mas depois, lá pra 2022, ele conquistou títulos com o Flamengo, até que em 2023 ele teve sua saída, né, se transferiu pra equipe do Olympiacos, lá da Grécia, e claro, né, cara, lá ele tá como titular absoluto, até porque o cara é uma máquina, né, cara, tá de titular e tá fazendo a história dele lá no Olympiacos, no futebol grego. E agora um jogador que muita gente vai lembrar, muita gente também não vai lembrar, que é o Rodolfo, cara. E bom, o Rodolfo, cara, ele acabou jogando aí no Flamengo, né, foi uma peça do Flamengo, uma das peças do Flamengo,
até ali, cara, o início de 2020, quando ele acabou saindo, ainda jogou pelo Coritiba, pelo Cruzeiro, e o Cruzeiro foi o último clube dele, onde ele acabou, né, se aposentando, e atualmente ele tá com 38 anos. Mas agora, cara, vamos falar de outro jogador reserva. Eu peguei pra falar de algumas reservas, né, igual o Rodinei, igual o René, que eu vou falar agora, que não jogaram na final de 2019, mas que, cara, são peças importantes, entende, cara? Por que eu digo isso? Porque são figurinhas repetidas no Flamengo, que fizeram história, ou que todo mundo conhece, né, cara? Igual o René, desde quando o Flamengo, né, desde um pouquinho mais antes do Flamengo de 2019, ele já tava lá, cara, entendeu? Então o cara é lenda aí, né? Então o René, como eu disse, era reserva do Felipe Luiz em 2019, e ele acabou ficando no Flamengo até em 2022, ali mais ou menos, e hoje em dia ele tá no Internacional, né? Desde 2022 ali, 2023, 2024, ele tá no Internacional, e tá lá até hoje em dia. Então se tu quiser ver ele jogando, só cola na partida internacional. Agora, na final do Mundial, cara, um jogador que teve, cara, participação na final do Mundial, que foi o Lincoln, né, cara, que muita gente dizia que seria o próximo estrela do futebol, e acabou perdendo aquele gol lá, né, cara, a torcida pegou muito no pé dele, não era nem, tipo, tão fácil assim, né, mas ele acabou perdendo aquele gol, e, bom, perdeu aquele gol lá depois, né, cara, em 2021, ele foi vendido ao Vissel Kobe do Japão, cara, por um valor astronômico, um valor absurdo de estrela, né, e ficou lá, cara, até mais ou menos ali em 2024, não vou saber o certo, 2024, 2025, não, 2024 eu acho, que ele foi, cara, pra outro futebol, que, cara, é o futebol lá da Áustria, futebol austríaco, cara, então, eu não sei nem falar esse nome, cara, SCR Altac. Então ele foi pra esse futebol aí, não acompanho muito, mas, cara, sucesso pra ele aí, né, acabou perdendo um gol lá, né, mas acontece, né. Perdeu, meu Deus, mas aquele Mundial foi doideira, cara. Quase que o Brasil ia voltar a ter um campeão mundial, foi muito pouco aquela partida. Como não lembrar também de, cara, não é nem jogador, mas é treinador, né, cara? Tamo com o Felipe Luiz aí agora, mas, cara, numa época atrás aí o pessoal tava fazendo campanha do Volta Mister, né, cara? Então, o Mister aí, né, o Jorge Jesus, cara, ele acabou saindo do Flamengo aí e foi, cara, pra equipe do Benfica, que pagou a multa dele lá em 2020 e não deu, tipo, não se firmou assim tão bem, não deu tão certo. Ele acabou se transferindo em 2023, mais ou menos, lá pro Al Hilal pra treinar o Neymar, só que, cara, eu não entendi muito, eu não acompanho muito futebol, eu assistia muito Cristiano Ronaldo lá na Arábia, e queria ver, tipo, o Al Hilal contra a equipe do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, só que acabou que eu nem vi e nem cheguei a ver que se o Neymar jogou lá pelo Al Hilal, cara, só sei que do nada ele apareceu aqui no Santos e nem sei, cara, nem sei se ele jogou tanto lá, mas acabou que aconteceu, né, ele foi treinar o Al Hilal e deve ter treinado o Neymar também, né, obviamente. E pra tá encerrando aqui, cara, o último jogador que a gente tem é o Gabigol, cara, que eu deixei por último porque foi praticamente o último a sair, então ele jogou pelo Flamengo e fez história, cara, é um dos maiores jogadores que o Flamengo já teve, cara, histórico, né, cara? Quem acompanha aí o Flamengo sabe. Fez esses 2 gols na final da Libertadores de 19, que o Flamengo tava perdendo, todo mundo estava quase desistindo, aceitado que a Argentina ia ganhar mais um. Naquela época lá tava uma hegemonia muito grande no futebol argentino de ganhar Libertadores. Depois também fez gol em outras finais de Libertadores, marcou a história, mano, foi jogador aí, artilheiro várias vezes, mas, né, ultimamente acabou decaindo um pouco o futebol, acabou se metendo em um pouco de polêmica aí, botando camisa de outro clube, mas, né, aconteceu, né, então ele acabou deixando o Flamengo aí e foi jogar na equipe do Cruzeiro há bem pouquinho tempo, entendeu, cara? Foi coisa de ano passado, então acabou, né, o contrato dele acabou no ano passado, e esse ano ele tá jogando pelo Cruzeiro, tem feito bastante gol lá, de pênalti, né, mas o pessoal pegava no pé dele quando fazia gol de pênalti no Flamengo, né, aí é complicado, então ele tá fazendo gol lá, sucesso pra ele, né, cara, então é um dos grandes jogadores aí que o Flamengo teve naquela campanha de 2019, se não a cara do Flamengo daquela campanha, porque naquela época, pra onde tu olhasse, era só aquele símbolozinho com o braço, cara, só mostrando o muque assim, porque o cara, né, tinha comemoração de respeito, ainda tem, né, cara, então vamos lá, porque agora eu vou falar de mais 3 jogadores aí, que também são muito, cara, são jogadores marcantes aí do Flamengo, né, cara, são jogadores que merecem, né, todo o respeito dos jogadores da torcida do Flamengo aí, que são quem? Arrascaeta, né, o principal aí, acredito eu, né, que, cara, é o jogador aí que todo mundo conhece, é um jogador que tu fala dele, tu lembra do Flamengo, então o Arrascaeta, ele continua no Flamengo, então não tem nem muito o que eu falar, porque ele não saiu do clube. Já o Gerson também, né, é um dos principais jogadores do Flamengo, é capitão do Flamengo, e puxa a responsa, né, cara, deve ir até pra seleção aí, quando tiver convocação. E sim, eu sei que o Gerson também chegou até a sair do Flamengo, né, ele foi lá jogar no Olympique de Marseille, só que ele acabou voltando, e hoje em dia ele tá aí no Flamengo. E o Bruno Henrique, que também, cara, ultimamente tá voltando em ótima fase, né, marcou, se eu não me engano, marcou 2 na última Supercopa do Brasil, contra a equipe do Botafogo, cara, também marcou contra o Vasco, se eu não me engano, e, ou seja, o cara adora marcar, e é carrasco dos times do Rio, tá, cara, adora marcar neles aí, principalmente no Vasco. Eu acho que o Vasco é a maior vítima aí do Bruno Henrique, né, cara, mas o cara é diferenciado também, né, joga no Flamengo, continua no Flamengo, então esses 3 aí, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique continuam no Flamengo, e o Gabigol que saiu um pouquinho de tempo aí, mas não pertence mais à equipe do Flamengo. É até estranho ver o Gabigol com outra camisa, mas, né, já foi, tá em outro clube agora. Mas é isso, cara, então qualquer dúvida que você
você tiver, qualquer coisa, se você achou que eu falei alguma coisa diferente do que foi, se você tem alguma opinião diferente, comenta aí que eu vou estar vendo, cara. Alguns jogadores eu não consegui trazer aqui no vídeo, cara, porque são jogadores que não tinham tanta expressão assim naquela campanha e que ficaram só na reserva, foram relacionados, mas, cara, eu posso tentar trazer uma parte 2 com esses jogadores se você quiser, beleza, cara? Mas é isso, me diz aí também outros elencos históricos pra mim trazer aqui no canal por onde eles andam, então deixa o like, se inscreve aí embaixo, tamo junto, falou e fui!